Todos acham que Liu Huiyan me ama muito. Depois do casamento, ela me pediu diretamente para cuidar da casa em tempo integral. Mas na noite em que o ex dela voltou ao país, ela foi ao bar confessar seu amor na primeira oportunidade. Todos aplaudiram, elogiando-a como uma mulher da nova era que persegue o amor com coragem. Então, o que você considera seu atual trabalhador? Alguém perguntou. Apenas uma babá. A melhor amiga de Liu Huiyan, Rusi, disse. 2.000 por mês? Qual agência de empregadas domésticas tem uma mão de obra tão barata? Risadas vieram do camarote. Eu estava do lado de fora da porta e as lágrimas escorriam dos meus olhos. Ela disse que me amava. Ela disse que me sustentaria. Eu nunca pensei que fosse um truque. Eu pedi o divórcio a Liu Huiyan. No 10º ano que a amei. A razão foi que ela me pagou 500 yuans a menos de mesada no mês passado. O que ela fez com o dinheiro? Ela comprou abotoaduras para o ex dela. Encontrei um par de abotoaduras requintadas em seu carro. Abotoaduras turbilhão da marca Mogal Sun. Um turbilhão engenhosamente projetado, com um movimento mecânico incrustado em vidro de cristal, com os movimentos do usuário. As engrenagens e rolamentos delicados giram lentamente. Eu estava arrumando o quarto antes do festival Kishi quando encontrei essa pilha de abotoaduras. Elas estavam escondidas no armário de roupas prontas. Nos poucos anos de casamento, nunca tivemos muito senso de ritual e raramente trocamos presentes. Quando questionada, ela disse que éramos um casal velho e preguiçoso demais para fazer essas pequenas coisas de jovens. Quando encontrei as abotoaduras, pensei que Liu Huiyan, que tinha uma personalidade fria, finalmente queria comemorar o Dia dos Namorados. Naquela noite, reservei um jantar à luz de velas com alegria. Também enviei o endereço para ela com antecedência. Ela não respondeu, não veio e não atendeu o telefone. Um amigo me enviou uma captura de tela do círculo de amigos de Liu Huiyan, divorciado de forma muito romântica. Você sempre rejeita quando te convido para um bar. Eu nunca esperava ir secretamente a um bar com minha esposa no festival Kishi. Cliquei na imagem ampliada. Liu Huiyan postou um círculo de amigos com a legenda Festival Kishi, racional. A foto mostra duas mãos diferentes ligeiramente curvadas, formando precisamente um arco em forma de estrela. Uma das mãos usava a pulseira Cartier que dei a Liu Huiyan naquele ano. A outra mão era grande e os dedos eram longos e finos. Obviamente, era a mão de um homem. Eu não vi este círculo de amigos. Obviamente, fui bloqueado. Eu a questionei indiretamente. Um amigo revelou o nome do bar sem se proteger. No bar, eu a vi de longe entrando em um camarote com um homem. Eu reconheci o homem à primeira vista. Era o ex-namorado de Liu Huiyan, Zhao Enji. A distância normal para trabalho e encontros sociais é de cerca de 1,2 a 2 metros. Mas eles estavam muito perto. Se levantassem um pouco a cabeça, poderiam se beijar ou encostar os rostos. Eu não queria mais perguntar. Mas com esses movimentos quase roçando, como não poderia haver faíscas? O sorriso de Liu Huiyan também era um pouco estranho. Ela sempre tinha um rosto frio comigo. Eu pensei que era apenas por causa de sua personalidade ou porque ela estava muito cansada do trabalho. Mas naquele momento, percebi. Acontece que não sou eu quem pode fazê-la rir. Ao entrar no camarote, a melhor amiga de Liu Huiyan começou a aplaudir. Vocês são rápidos demais. Enji desembarcou do avião esta manhã e vocês já estão juntos à noite. A voz de Zhao Enji veio. Depois de 10 anos de altos e baixos, não foi fácil para mim e Huiyan. Todos aplaudiram. A melhor amiga dela continuou alegre. Você tem bom gosto em gostar de Liu Huiyan. Ela pode ganhar dinheiro na empresa e sustentar uma família de forma independente. Eu pensei que ela era apenas uma pessoa decisiva no local de trabalho. Eu não esperava que ela fosse tão decisiva no amor. Não é à toa que ela é uma mulher forte e independente da nossa nova era. É uma pena para o seu marido. A conversa mudou e o tópico ficou pesado. Então, o que você considera seu atual marido? Alguém perguntou. No segundo seguinte, o garçom entrou para entregar o vinho. A resposta entrou claramente em meus ouvidos. Apenas uma babá. A melhor amiga de Liu Huiyan também disse, 2.000 por mês. Qual agência de empregadas domésticas tem uma mão de obra tão barata? Risadas vieram do camarote. Eu estava do lado de fora da porta e as lágrimas escorriam dos meus olhos. Eu não fui para casa. Apenas esperei por ela na porta do bar. Você não disse que tinha terminado com Zhao Enji há muito tempo? Liu Huiyan franziu a testa. O que você está pensando? Esta noite é apenas uma simples festa da empresa. Enji é o vice-presidente recém-chegado. Criamos um novo departamento e o projeto de Rua das Estrelas.
Temos que nos familiarizar um pouco, certo? Não tenha tantos pensamentos sujos em sua cabeça. Não seria bom ter mais confiança entre marido e mulher? Além disso, você não entende essas coisas do mundo dos negócios em casa. A competição é muito acirrada agora. Várias empresas estão se revezando para contratá-lo. Esqueça, não vou te contar. Você só pesquisa receitas. Não me dê mais problemas. As palavras estavam cheias de sarcasmo e desprezo, quase dizendo abertamente que eu não era tão bom quanto Zhao Enji. Eu olhei para as luzes vermelhas mudando e a estrada movimentada à minha frente, e não disse nada. Depois de chegar em casa, Liu Huiyan bateu a porta e entrou no escritório. Ela estava muito brava. Para ser preciso, ela estava usando raiva para encobrir a consciência pesada. Eu não a ajudei a preparar sopa para a ressaca como de costume. E então, a convencê-la gentilmente a lavar o cérebro e dormir. Liu Huiyan frequentemente me fazia tratamento de silêncio, mas agora estávamos fazendo tratamento de silêncio um com o outro. Vamos ver quem não aguenta primeiro. Às 2:30 da manhã, a porta do escritório foi aberta violentamente com um estrondo. Ela jogou freneticamente os travesseiros do sofá e as almofadas em mim. Eu não expliquei claramente o suficiente? Para quem você está mostrando essa cara feia? Você acha que estou irritada? Eu que estou irritada. Eu te sustento com boa comida e bebida. Não é só porque paguei 500 a menos de mesada nesses últimos meses? É para tanto? Divórcio. Podemos viver juntos se pudermos. Se não dá para continuar, a gente se separa. Que bom. Yu Imu a interrompeu. Liu Huiyan ficou perplexa. O quê? Eu enfatizei e repeti cada palavra. Vamos nos separar então. Ela pareceu achar graça, até as sobrancelhas arqueadas subiram. Lá vem você com essa de novo. Entenda a situação. Não é que eu não vivo sem você. É você quem depende de mim para viver. Não venha me ameaçar por impulso e depois implorar de joelhos. Que coisa baixa. Ela arqueou as sobrancelhas e me lançou um olhar de desdém. Igual a um emplastro grudento. Palavras maldosas congelam até no verão. Liu Huiyan nunca entendeu esse princípio. Na Primeira Guerra Fria, quando ela me insultou assim, eu tremia de raiva. Quase chorei. Depois descobri que aquilo era o de menos, porque o que viria a seguir seria os xingamentos da sogra com sotaque da cidade natal, as ironias do sogro, uma família inteira sem dó na língua. Peguei o acordo de divórcio. Não quero nada dessa casa. E não devo nada a você. Você já estava preparado. Liu Huiyan pegou o acordo de divórcio, e o rosto avermelhado pelo álcool ficou pálido. Mas ela não se rebaixou a pedir para ficar, apenas cerrou os dentes e pegou a caneta. Seu sobrenome é Li? Admito que você tem coragem. A mão dela tremia um pouco, mas ela se esforçou para assinar o nome completo. Amanhã, às 9, no cartório. Já marquei. Eu completei. A mão charmosa dela tremeu, e ela se descontrolou. É melhor você não se arrepender depois. Quando ouvi o barulho de um vaso quebrando no quarto, saí para a varanda. Olhei para o céu noturno escuro e acendi um cigarro. A ponta do cigarro brilhava e apagava. Tragava metade e o vento levava a outra metade. A forma como eu e Liu Huiyan chegamos até aqui parecia ter sido prevista. Todos dizem que eu vivo às custas dela. Depois que minha empresa faliu, Liu Huiyan pediu que eu ficasse em casa em tempo integral. Essa casa depende apenas de Liu Huiyan. Ela tem que sustentar os próprios pais e o marido. Alguns brincam dizendo que, quem sabe, quando engravidar, ela terá que trabalhar até o parto. Na verdade, não me importo muito com esses boatos, porque Liu Huiyan dizia que gostava da comida que eu fazia e agradecia por eu ajudá-la a cuidar dos pais e dos 2 sobrinhos. E dizia que ela conseguia subir de cargo porque eu era sua base sólida. Não só eu e ela. Os pais dela moravam conosco, e do outro lado do corredor morava o irmão dela com os 2 sobrinhos. Os cuidados com a alimentação e o dia a dia dessa família grande eram feitos principalmente por mim. O sogro tinha que ir ao hospital para exames todo mês, a sogra gostava de jogar baralho. Tinha um pequeno vício em jogos. As crianças estavam crescendo e precisavam comer mais carne. Tirando o gás, a água, a luz, a aposentadoria, os gastos com a casa e um monte de outras despesas, quase não sobrava dinheiro na minha mão. Depois que eu dava um valor menor para as despesas, a situação ficava ainda mais apertada. No começo, achava que a culpa era toda minha. Eu me analisava freneticamente. Eu não me esforçava o suficiente, eu não era digno de Liu Huiyan, que queria construir uma família comigo. Mas, certa vez, vi sem querer o histórico de compras dela no aplicativo, com valores de 4 dígitos.
Despesas de 5 dígitos, uma atrás da outra. A partir do início deste ano, justamente no mês em que ela me disse que estava com dificuldades financeiras, no histórico de compras, só presentes masculinos, relógios de pulso, abotoaduras, tênis de corrida, ternos sob medida. Todo tipo de coisa extravagante, mas nenhum era para mim. Olhei para o meu relógio de pulso Citizen, que não trocava há 10 anos, e para o meu guarda-roupa, que não era renovado há anos. Ah! O idiota número 1 era eu. O cigarro apagou completamente. No meu rosto, só restava um sorriso amargo. Na manhã seguinte, como de costume, preparei o café da manhã. Seu Lee, não era para você comprar ovo caipira? Tudo que eu falo entra por um ouvido e sai pelo outro? A sogra largou os achis, reclamando. Eu me contive. Não me desculpei imediatamente como fazia antes, mas falei com segundas intenções. O dinheiro das despesas não está dando. O preço do ovo caipira é 3 vezes maior que o do ovo comum, mas o valor nutricional não é muito diferente. Se a senhora ainda quiser comer ovo caipira, pode conversar com sua filha e pedir para ela pegar um pouco do dinheiro que gasta com outros homens e dar para casa. Nesse momento, Liu Huyan acabava de acordar. O que está acontecendo? Essa gritaria logo de manhã? Que saco! Eu te avisei por gentileza. Vamos! Senão a gente perde o horário e tem que remarcar. Liu Huyan arregalou os olhos. Acordou na hora. Uma mecha de cabelo caiu nos lábios dela. Você está tão ansioso assim? Apontei para o relógio na parede. 8h30. Daqui a alguns dias, seu desejo vai ser realizado. Mal posso esperar. Liu Huyan trocou de roupa furiosa. Você é tão insensível. Sabe que eu mereço coisa melhor. Ela entrou no quarto para pegar o RG. A importunação negligenciada de Yu Imu atingiu o pico. Li Seng, você ainda tem alguma emoção? Liu Huyan trabalha tão duro, e você ainda fica bravo com ela? Como um homem grande pode ser tão mesquinho? Se não fosse por ver como você era bom para nossa Huyan, como eu poderia concordar em deixá-la se casar com você, um pobre coitado? Realmente sabe como irritar as pessoas. Xiaozi também está jogando a colher, e o leite está frio. Ovos também servem. Eu entrei e Yu Imu, por hábito, esperou que eu esquentasse o leite. Xiaozi também está esperando por mim, mas estou com preguiça de prestar atenção neles e jogo todo o café da manhã na lixeira de resíduos de alimentos. Olhando para os olhos deles, ainda mais chocados, sorriu, insatisfeito. Então não comam nada. Essa mania é por costume. Ao sair, Yu Imu ainda estava resmungando, com as mãos na cintura como se estivesse xingando na rua. No caminho, Liu Huyan e eu quase não conversamos. O silêncio matinal na avenida é o nosso estado normal. Liu Huyan estava sempre olhando para o celular. Na curva, ela não segurou o celular e ele caiu no chão. Quando peguei e devolvi para ela, vi que ela estava conversando com Zhao Enji. O apelido dela para ele era Bebê. Toda a página de bate-papo, as caixas de mensagens verdes ocupavam 70% da página. Antes, eu era uma pessoa que compartilhava e informava. De vez em quando, falava sobre a comida deliciosa da família Dong e sobre as viagens da família Xi. Mas ela raramente me dava feedback. Suas respostas às minhas mensagens eram sempre lentas. Eu me enganava dizendo que ela estava muito ocupada e cansada no trabalho para ver as mensagens, mas hoje descobri que ela também pode responder instantaneamente. Não havia muita gente no cartório de registro civil para casamentos, mas as filas para o divórcio eram enormes. A tia aconselhava repetidamente. Casais, o que vocês não conseguem resolver? Podem conversar mais, harmonizar um pouco mais os sentimentos. Eu sorri e respondi, não há mais sentimentos. 10 anos, do uniforme escolar ao vestido de noiva. Todo o afeto se desgastou. A tia ficou sem palavras. Liu Huyan, você não olhou para mim. Com uma expressão complexa. Eu e Liu Huyan podemos ser considerados como tendo crescido juntos. No meio, fui estudar no exterior e nos separamos por um tempo. Quando voltei para o país, por acaso a encontrei terminando com Zhao Enji. Então, nós dois ficamos juntos naturalmente. Liu Huyan e Zhao Enji só se envolveram por um ano. Eu pensei que um curto período de um ano não poderia abalar meus 6 anos de relacionamento com ela. Mesmo a pedra mais dura, em 6 anos, eu confiava que poderia derreter. Mais tarde, entendi que a lei objetiva do desenvolvimento das coisas não muda de acordo com a vontade humana. A névoa gelada no abraço pode não se transformar em um riacho suave nutrindo o coração, e uma pedra, não importa o quanto você a aqueça.
É apenas um pedaço de pedra quebrada e não florescerá na primavera. Finalmente, a tia disse com pesar. Um mês de período de reflexão. Vocês são um alto e bonito, e ela é linda e gentil. Vocês realmente combinam. Não deixem que as emoções sequestrem suas mentes, senão vocês se arrependerão. Eu e Liu Huyan saímos do cartório de registro civil. E então voltamos para casa. Apenas 2 horas se passaram e toda a casa já estava uma bagunça. Os talheres que a família usou no café da manhã foram todos jogados na pia de lavar louça gordurosa. Havia cascas de sementes de melão quebradas no chão, cascas de amendoim, chá e bebidas espalhados por toda parte, e uma mesa de mahjong bagunçada. Antes de sair, Ilmo pegou um cachecol e enrolou no pescoço, e então lembrou como se tivesse acabado de se lembrar. Lembre-se de esfregar o chão mais tarde. Que bagunça e sujeira! O genro da segunda tia também lhe deu uma pulseira de jade. A qualidade é muito boa, realmente dá inveja. Ao passar por mim, ela ainda perguntou deliberadamente, por que você não? Estou com preguiça de prestar atenção nela. Fui direto para o escritório. Peguei a bagagem que organizei ontem à noite. Para onde você vai? Ilmo ficou surpresa. Liu Huyan também perguntou, para onde você está indo? Eu disse simplesmente, para casa. Esta não é sua casa? Perguntou Ilmo. Eu olhei para Ilmo e disse, olá, eu e sua filha já nos divorciamos. A partir deste momento, esta não é mais minha casa. Nenhuma pessoa ou coisa neste espaço tem mais nada a ver comigo. Huyan, as coisas que você me deu estão todas no armário. Estamos quites, e eu não quero levar nada. Liu Huyan virou a cabeça atordoada. Inaceitável, precisa ser tão cruel. Não quero levar nada. Tentei manter a calma e acrescentei, e você também deveria dormir menos tarde. Quase 3 horas. As coisas de Liu Huyan foram todas jogadas para fora, junto com minha mala. Quem se importa com suas coisas velhas? Se não quiser, jogue tudo fora. Perfeito. Um mês com uma boca a menos para alimentar. Posso economizar mais dinheiro. Eu me ridicularizei. Considerando que eu estava sendo intrometido, o cara que me enviou as capturas de tela do círculo de amigos de Liu Huyan antes entrou em contato comigo. Nós marcamos um bate-papo em um bar. Ele disse que o nome do meu colega de quarto é Reteng. Assim que chegou, pedi uma garrafa de vodka primeiro. Irmão Li, tenho uma má notícia para te contar. Depois de beber, ele pareceu ganhar coragem, tremendo levemente. Que tal você adivinhar primeiro? Eu pergunto, hesitante. Você quer me pedir dinheiro emprestado? Ele acena com a mão. Tem a ver com alguém próximo a você. Adivinhe com mais ousadia. Eu entendi. Você descobriu que minha esposa está me traindo? Ela está balançando a cabeça. Não, não. É algo ainda mais desprezível. Eu me apavoro. Você também está traindo minha esposa? Retém fica sem palavras. Realmente tem a ver com sua esposa. Mas não é traição. Eu fico em silêncio por um momento antes de dizer, eu me divorciei dela. Ela é apenas uma estranha desconhecida para mim. Se você tem algo a dizer, diga logo. Reteng balançou o copo. Cubos de gelo giravam no líquido semi-transparente. Seu tom era pesado. Eu tenho provas de que Liu Huyan teve a ver com a falência da sua empresa. Na época, nós claramente poderíamos ter derrotado a concorrência, mas, no momento crucial da licitação, as cartas foram reveladas. Depois disso, perdemos batalha após batalha. A tecnologia central vazou. Outras empresas nos ultrapassaram, e perdemos inúmeros clientes. Mas esse tipo de segredo comercial, além de alguns executivos, quem mais saberia? Depois da falência, você não suspeitou de nada? Algumas poucas palavras me fizeram suar frio. Meus pensamentos voltaram a alguns anos atrás, na primavera. Depois da falência da empresa, eu fiquei muito doente. Naquela primavera, eu senti como se tivesse chegado ao ponto mais sombrio da minha vida, reduzido ao desemprego. De um jovem empreendedor, da noite para o dia, tornei-me um pobre coitado cheio de dívidas. Durante o tratamento, meu pai não aguentou o baque e faleceu. Depois que paguei minhas dívidas, não sobrou um centavo no meu cartão. A casa foi tomada pelo banco, e o carro foi leiloado. Pobre e arruinado ao extremo, eu estava sentado na esquina da rua, sem sequer ter a chance de beber para esquecer. Eu até tive pensamentos suicidas. Foi então que Liu Huyan apareceu. Ela colocou em meus braços um bolinho de arroz quente. Seus olhos refletiam meu estado lastimável. A febre não parava, e ela ficou com olheiras profundas e avermelhadas, o queixo com uma barba rala e a pele tão áspera quanto lixa.
Lee Seng, vamos nos casar, ela disse. Nosso namoro não durou muito. Eu pensei que, precisando de segurança, ela terminaria comigo sem hesitar. Eu levantei os olhos e mergulhei em seus olhos brilhantes. Lembro-me da emoção daquele momento. Se eu tivesse que descrever, seria como um viajante perdido em uma floresta escura, já desesperado. Mas que, de repente, vi a estrela do norte no céu noturno, indicando a direção, fazendo correr incontrolavelmente, tremendo. Eu serei incondicionalmente bom para você, Liu Huyan disse com firmeza. Era essa luz que iluminava meu momento de baixa, que me fez ser leal a ela por 6 anos. O DJ começou a tocar. Sons densos ecoavam em meus ouvidos. Eu perguntei, Reteng. Depois, eu também suspeitei. Mas, naquela época, eu amava Liu Huyan. Reteng era muito mais calmo e racional do que eu. Ela soltou uma risada. Antes da licitação, voltei correndo para a empresa no meio da noite para pegar documentos. Naquela hora, Liu Huyan estava saindo do seu escritório, com pressa. Antes da licitação, minha memória é muito vaga. Só sei que ela estava me escondendo. Antes da falência da empresa, eu a encontrei com Zhao Enji mais de uma vez. Reteng continuou. Zhao Enji também era um dos concorrentes na época. Depois daquela licitação, ele decolou. Ele subiu de cargo e até conseguiu um emprego como executivo em uma empresa multinacional. Desta vez, ele voltou ao país para expandir o mercado. Claro, essas evidências circunstanciais não são suficientes para te convencer. Eu encontrei a secretária que foi demitida por Zhao Enji. Aproveitei minha posição para me aproximar dela. Depois de 6 meses, nós nos tornamos melhores amigos. Fingindo reclamar de Zhao Enji juntos, ela bebeu demais e deixou escapar. Uma gravação começou a tocar. Primeiro, o som de vidro quebrando. Depois, a voz de um homem amaldiçoando. Zhao Enji não é nada. Ela é apenas uma escória que só sabe subir na vida às custas de mulheres. Antes, para salvar a empresa, ele pediu à ex-namorada para ajudá-lo a enganar o concorrente e obter segredos comerciais. Depois de usá-la, ele simplesmente a descartou e ainda faliu o concorrente. Você acha que ela pediu demissão normalmente? Ela também dormiu com uma executiva da nova empresa, enquanto dava esperanças para 3 ao mesmo tempo. Com medo, depois da gravação, Reteng também me mostrou os documentos que a secretária copiou do computador de Zhao Enji, incluindo todas as versões da proposta que nós preparamos. Desenhos técnicos da tecnologia que estávamos nos preparando para patentear, planos de promoção comercial. Meu coração doía muito. Irmão Lee, anime-se. Pare de fugir. O fracasso de anos atrás não foi culpa sua. Eu reuni a equipe novamente e fundei uma nova empresa. A equipe está crescendo gradualmente. Precisamos que você invista com sua tecnologia e transforme o desastre em vantagem. Reteng ergueu o copo. Nós não só vamos dar a volta por cima, como também vamos fazer com que Zhao Enji perca tudo. Eu quase não hesitei em levantar o copo. Os copos de vidro tilintaram. Naquele dia, depois do divórcio, Liu Huyan não tinha me contatado, mas inesperadamente, o reencontro aconteceu tão rápido. Reencontrei Liu Huyan em uma festa de colegas. Ela apareceu de braços dados com Zhao Enji. Ele havia mudado sua imagem de elitista distante e estava vestido de forma requintada e vivaz. Enquanto Zhao Enji vestia um terno de corte impecável, com o cabelo penteado para trás, parecendo um casal perfeito. Assim que os dois entraram no camarote, foram recebidos com provocações. Vocês dois realmente reataram. Há muito tempo ouvi boatos de que Enji voltou, e Liu Huyan também se livrou do homem que a estava arrastando para baixo. Que bom! O amor realmente supera todas as dificuldades. Vocês dois vão se casar em breve? Já estão preparando os convites? Zhao Enji olhou para Liu Huyan em seus braços. No casamento, definitivamente convidaremos todos para celebrar, o público aplaudiu novamente. Chegando a este ponto, o olhar de Liu Huyan passou direto pela multidão e se fixou em mim. Ignorei sua provocação e me virei para conversar com uma caloura que havia conhecido. Ela era alguém que Reteng já estava de olho desde o 3º ano, e assim que se formou, veio diretamente para ajudar em nossa empresa. A expressão de Liu Huyan escureceu. Seu sorriso quase desapareceu. Todos sabiam que Liu Huyan era casada, mas ela disse que não gostava de alarde. Então não fizemos cerimônia de casamento. Depois de casados, fiquei em casa em tempo integral como marido doméstico, quase cortando todo o contato social externo. Já fazia vários anos desde o divórcio que não participava de nossas reuniões. Como arrumou tempo para vir desta vez? O representante de turma sentou-se ao meu lado. Inconscientemente,
Ele me empurrou na direção de Liu Huyan e Zhao Enji, livre das amarras da família. Respondi no momento certo. O representante de turma brincou. Será que sua esposa não era boa o suficiente? Impossível. Você é tão bonito, tão popular no mural de confissões naquela época. Quase tão popular quanto Zhao Enji. Eu estava prestes a responder, mas não esperava que Liu Huyan começasse a falar de forma sarcástica primeiro. De que adianta ser bonito? Não passa de um vaso de flores, com uma personalidade infantil e teimosa. E sem muita ambição. Ninguém consegue suportá-lo. Não é à toa que foi dispensado. Zhao Enji me lançou um olhar, falando em um tom sarcástico. Como assim? Lembro que Li Seng era muito talentoso. O projeto da faculdade já tinha conseguido investimento anjo e a empresa estava indo muito bem. Liu Huyan bufou. No final, não acabou falindo. Os dois cantaram em uníssono, abrindo minhas cicatrizes sem piedade na frente de todos, fazendo com que minhas feridas cicatrizadas sangrassem novamente. Suportei a dor lancinante. E forcei um sorriso frio. Sim, fali. Tudo por minha culpa, por ter conhecido as pessoas erradas, encontrado lobos em pele de cordeiro e hipócritas. Falando nisso, eles realmente são um casal de canalhas descarados. Medo. Assim que as palavras foram ditas, Liu Huyan bateu o copo de vinho com força na mesa, ficando pálida. Vendo sua hesitação, Zhao Enji rapidamente a abraçou, lançando-me um olhar provocador, declarando posse. Vendo que o clima estava estranho, o representante de turma mudou de assunto rapidamente. Presidente Zhao está indo de vento em popa ultimamente. Está radiante. Zhao Enji ficou lisonjeado com os elogios, mas ainda fingiu modéstia. Não é tão bom quanto você diz. O próximo projeto de licitação terá uma concorrência acirrada. Empresas da Coreia do Sul e do Vietnã também estão querendo uma fatia do bolo. Se eu não conseguir, minha posição não será firme. Há alguma dificuldade? Alguém perguntou por acaso. Zhao Enji suspirou. A pesquisa e desenvolvimento de tecnologia e os problemas de iteração não estão muito bons. Eu, distraidamente, de repente entreguei algo. Claro que não estão bons. Uma frase curta fez com que os sorrisos dos dois congelassem. Zhao Enji inconscientemente evitou meu olhar, insistindo. Li Seng. Você está indo muito bem. Abaixei os olhos, fingindo leveza. Não estou mal caindo onde caí, me levanto de novo. Antes, para cuidar melhor da família. Recusei até ofertas de emprego com salário anual de milhões. Quem diria que a pessoa não apreciaria? Pensando bem, me arrependo muito. Ainda bem que me rebelei a tempo, senão teria que suportar sua falta de vergonha. O representante de turma aplaudiu. Isso mesmo, esses canalhas que desperdiçam o amor verdadeiro não merecem um lar acolhedor. Questões emocionais começaram a dominar, homens e mulheres discutindo experiências amorosas. Quando o assunto ficou intenso, várias colegas estavam chorando desesperadamente. Liu Huyan tinha uma expressão complexa, segurando a mão de Zhao Enji enquanto bebia em silêncio. O número de vezes que ele me olhou diretamente esta noite foi maior do que nos últimos anos juntos. A festa acabou. Chamei um motorista por aplicativo. Enquanto esperava pelo motorista na beira da estrada, ele de repente caminhou até mim como de costume. Li Seng, me deu uma carona até em casa. Acenei para o motorista por aplicativo. Desculpe, não é caminho. Minha casa é no sul da cidade. Mas minha dor de estômago. Seu tom continha um toque de dengosidade. Ele pensou que se ele me mimasse, eu faria. Como de costume, sendo duro na fala, mas gentil nas ações, preparando leite e entregando toalhas quentes para ajudá-lo a se recuperar da bebedeira. Dei um passo para trás. Desculpe, nós nos divorciamos. Somos apenas estranhos. Seu rosto estava cheio de exaustão. Ainda não assinamos os papéis do divórcio. Você não se importou nem um pouco com nossos anos de relacionamento? Não consegui evitar e dei uma risada. Relacionamento. Eu pensei que você me tratava como um cachorro nesses anos todos, que vinha quando chamava e ia quando mandava, e jogava ossos de frango roídos como lixo. E eu deveria abanar o rabo e agradecer por suas sobras. Liu Huyan ficou paralisada. O vento a fez tremer. Ele usou os resultados da minha pesquisa para agradar outro homem, me deixando na miséria como um cão abandonado. E quando eu não tinha mais nada, ele fingiu ser um salvador para me fazer acreditar nele. Sugou até a última gota do meu valor. Na época, ele disse que me protegeria das tempestades, mas foram ele quem as trouxe. Meu tom era resoluto. Liu Huyan, guarde um pouco de dignidade para si mesma. Voltando a si, Liu Huyan permaneceu na brisa fria da noite, sem querer ir embora.
Sua figura era frágil. Seu rosto estava pálido. Sem a ajuda de uma maquiagem impecável, ela parecia um pouco abatida. Irmão, você não se comove nem com uma belezura dessas te implorando para ficar? Por acaso já viu alguma senhora? Daijia me provocou. Esfreguei minhas têmporas. Mais ou menos isso. No momento em que decidi deixar ir, a abstinência foi realmente grave, como se inúmeras cordas estivessem apertando minha cabeça. Noites e noites me revirava na cama sem conseguir dormir, mas depois que passou, eu renasci. Quando se está no fundo do poço, não importa para onde se vá, é sempre para cima. Entendendo isso, voltei ao trabalho e boas notícias começaram a chegar. Irmão Rê, ganhamos a licitação. Estamos ricos. Os olhos de Reten estavam cheios de lágrimas. Ela passou por momentos difíceis nesses anos, mudando de emprego constantemente e encontrando chefes sem escrúpulos. A assinatura de um acordo a estava levando à beira do desespero. Nos momentos mais difíceis, ela não conseguia nem pagar as despesas médicas do filho. Trabalhava durante o dia e dirigia à noite. Com menos de 30 anos, já tinha cabelos brancos. Em comparação com outros concorrentes, tínhamos vantagens de preço e vantagens técnicas em produtos similares. Reteng, você se lembra da caloura que eu recrutei? A proposta dela foi a cereja do bolo. Ela criou uma proposta sob medida para os hábitos de consumo da nossa província, sendo mais realista do que os licitantes estrangeiros. Naquele momento, ela me olhou animada, com as sobrancelhas dançando, pulando para cima e para baixo de alegria. Ela não imaginava que poderíamos competir com empresas multinacionais. E ainda ganhamos. No local da reunião, o rosto de Zhao Enji parecia uma paleta de cores. Primeiro branco, depois vermelho e depois verde. Que pena que ele se gabava para todo mundo de que essa vitória era dele. A surra de realidade foi forte. Ouvindo a descrição de Reteng, também fiquei muito feliz. Mas isso ainda não acabou. A conta de Zhao Enji será paga passo a passo. Isso é só o começo. Quando estava saindo do trabalho, recebi um telefonema. Os pais de Liu Huyan marcaram com a minha mãe para conversar sobre a minha situação com Liu Huyan. Contando os dias, o período de reflexão de 1 mês já passou. De acordo com as leis, se o divórcio não for oficializado em até 30 dias após o período de reflexão, ele será cancelado. Desculpe. Depois de me separar de Liu Huyan, não entrarei mais nessa. Em apenas 1 mês sem voltar à casa de Liu Huyan, ela me pareceu incrivelmente estranha. A cozinha estava cheia de louça suja, o chão estava pegajoso e a casa toda parecia ter sido defumada. Cheirava azedo e rançoso, com restos de comida fermentando. Quando não éramos divorciados, eu era quem fazia todo o trabalho doméstico. Minha sogra e Liu Huyan não moviam um dedo para nada. A gota d'água foi quando minha sogra trouxe um grupo de madame para jogar mahjong em casa. Enquanto eu varria o chão, elas cuspiam cascas de sementes de melão e ainda me repreendiam com arrogância, dizendo que eu era um homem inútil que só sabia fazer tarefas domésticas insignificantes. Entrei, suportando nojo. Os pais de ambos os lados estavam sentados no sofá, o clima estava tenso e sufocante. Vendo que eu estava de terno e com uma postura imponente, o olhar da mãe de Liu Huyan se tornou cruel. Finalmente, o pai dela falou primeiro. Seng, eu sei que vocês jovens gostam de casar por impulso. Mas não podem se divorciar por impulso também. Além disso, você e Liu Huyan têm tantos anos de relacionamento, não podem simplesmente jogar tudo para o alto. Eu perguntei calmamente, eu também não disse que jogaria tudo para o alto. Por que o senhor não pergunta à sua filha se ela mencionou o divórcio em 20 dos 30 dias do mês? O pai de Liu Huyan rapidamente se justificou, são coisas que crianças dizem. Seng, você está levando tudo muito a sério. Não consegue nem entender uma piada. Eu me levantei e disse friamente, só aos olhos de vocês ela ainda é uma criança, não é? Tão irresponsável. Além da família, quem mais vai tolerá-la? E como vocês são pais, quase 30 anos e ainda tratam como uma criança de 3 anos, sem responsabilidade e incapaz de arcar com as consequências. Até mesmo em um assunto como o casamento, vocês precisam se intrometer e tentar reconciliar. Vocês mesmos não deveriam repensar suas atitudes? Quando alguém te acusa, não se preocupe em provar sua inocência, mas faça com que o outro prove a dele. Os pais de Liu Huyan caíram na minha armadilha, com os rostos vermelhos, mas isso ainda não acabou. Fui até Liu Huyan e disse severamente, no final das contas, a culpa desse casamento acabar é sua. Seu ex-namorado voltou e você disse que eu era apenas um empregado. Mas quem disse que precisava de alguém atencioso em casa?
Me pediu para priorizar a família, enquanto você aproveitava minha bondade e me desprezava por não ser apresentável. Enquanto aproveitava minha bondade, você me desprezava por não ser apresentável. Como você consegue ser tão hipócrita? Liu Huyan, magoada, jogou o álbum de fotos do casamento na minha frente com força. Você não está reclamando que minha família está dando pouco dinheiro para você? Eu te dou mais 500, Abu. 2.000 é o suficiente? Escuta só. Isso é coisa que se diga? Quase comecei a rir de raiva. Chegando a este ponto, ele ainda acha que é só uma questão de 500. Já que tocamos no assunto dinheiro, então só me resta fazer as contas para ele. Quanto ganha uma babá residente em uma cidade grande? Você não consegue contratar ninguém por menos de 7 ou 8 mil. Eu cuidando de você por todos esses anos. Comprando comida, cozinhando, arrumando a casa, e ainda tendo que aturar o mau humor da sua família de vez em quando. Quanto você me dá por mês? Quanto sobra depois das despesas diárias? Nesses 5 anos, os preços subiram absurdamente, e você não só não aumentou minha mesada, como diminuiu. Nem acompanho a inflação. Sem exageros, um mendigo dormindo debaixo da ponte é mais rico do que eu. Liu Huyan, coloque a mão na consciência e diga, eu fui bom para você ou não? Depois de tudo isso, de quem é a culpa? Eu quase gritei histericamente. A mãe dela também não aguentou e disse, ah, como você é mesquinho, um homem tão grande. Além disso, você não se casou com ele porque o amava? Uma coisinha dessas. Eu me virei de repente. Sob meu olhar penetrante, ela não ousou continuar. Você é um homem tão grande, é como uma maldição cuspida pela boca de uma velha bruxa. Enquanto ela repetir isso, você tem que tolerar todas as ofensas, zombarias e chantagens emocionais da velha bruxa. Se não, você parecerá pouco generoso. Antes eu ainda aguentava, agora eu digo, que se dane. Eu ri, e ri com lágrimas nos olhos. Se eu não a amasse, teria tolerado ser sequestrado por essa relação até agora? Se eu não a amasse, teria ficado calmo, trabalhando duro e sem reclamar nesta casa por anos? Este trabalho chamado dono de casa não tem férias, nem salário, sem benefícios e nem mesmo dignidade. Por ser bom para mim incondicionalmente que ele disse no início. Na verdade era sem condições financeiras. Quem quer isso? Liu Huyan ficou sem palavras com cada frase minha. Sua expressão era de extrema dor. Minha mãe se levantou, com os olhos vermelhos. Ela é uma pessoa silenciosa e que não sabe se expressar. Nesse momento, ela falou com raiva. Vocês estão sendo muito malvados. Todas as vezes que meu filho me ligava, ele dizia que estava muito bem na casa de vocês. Nunca imaginei que vocês o tratavam assim. Enquanto falava, minha mãe cobriu o peito, com o rosto pálido, quase ajoelhando. Desde que meu pai faleceu, ela tem estado no campo cuidando da saúde. E os pais de Liu Huia não sei o que disseram para ela. Que a fizeram vir sozinha do campo esburacado até o quarto, uma longa viagem cansativa. E agora a deixaram tão irritada. Sem me importar com a armadura de Liu Huyan, levei minha mãe para o hospital imediatamente. Enquanto preenchia a papelada para a internação, vi Liu Huyan aparecer mordendo os lábios. Nem olhei para ela. Fui direto para o caixa para pagar a conta. Mas antes que eu pudesse dar um passo, ela me abraçou forte por trás. Suas mãos tremiam como se estivesse com medo de perder algum tesouro importante. Eu errei, eu também estou muito triste. Eu vou mudar. Eu soltei seus dedos um a um, assim como ela foi fria comigo no começo. Se você está triste, vá procurar Zhao Enji. Eu não sou uma lata de lixo, não guardo emoções negativas. Liu Huyan balançou a cabeça freneticamente. Eu e ele somos apenas colegas de trabalho. Eu a empurrei, olhando para o dourado em seus olhos. Eu só tenho 300 graus de miopia e astigmatismo, não sou cego. Que tipo de colegas de trabalho? Trocam 800 mensagens freneticamente fora do horário de trabalho? Que tipo de colegas de trabalho conversam sobre negócios em um motel? Liu Huyan, você já destruiu minha família. O que mais você quer? Ao dizer isso, ela olhou para mim com ainda mais pavor. O que você sabe? Eu disse calmamente. Lady Lockhart, todo contato deixa um rastro. O que você acha? Liu Huyan ficou completamente paralisada. Depois de mandar minha mãe de volta para o campo, comecei meu próximo plano. Pedi para alguém perguntar ao chefe de Zhao Enji. De fato, era uma executiva. O histórico de alguém do mesmo setor quase não é segredo. A executiva está na meia-idade e não se casou.
Ela está constantemente viajando a negócios e não está na empresa, mas todos dizem que ela já passou da idade de trabalhar loucamente e que no ano que vem vai se estabilizar e encontrar alguém para se casar. E não muito tempo depois, Zhao Enji, alguns anos mais novo do que ela, fez uma promessa para ela. Em uma manhã ensolarada, Reten conheceu essa executiva em uma parceria. Eu a observei silenciosamente por trás. Ela é falante e confiante, e age de forma rápida e eficiente. A reunião correu muito bem. Após a reunião, um presente foi entregue no momento certo. Na mesa da executiva havia um anel de diamante. Reten fingiu surpresa. Ah, senhorita Ju, tem um amigo que trabalha em uma joalheria. Ela disse que o Sr. Zhao Enji encomendou alianças de noivado lá e disse que era para o pedido de casamento. Inesperadamente, foi entregue diretamente na empresa. A pressão da alta executiva. A secretária da alta executiva riu. A pessoa que enviou o diamante disse que era para ser entregue à namorada do diretor Zhao. Eu o entreguei em particular. Relacionamentos no escritório não devem ser públicos. A secretária também entendeu a situação. A alta executiva deu um sorriso tímido e disse docemente: "Vocês podem guardar segredo para mim. Ela está viajando a negócios e só volta depois de amanhã." Claro. Eu e Reten respondemos tacitamente. A alta executiva ficou perplexa ao pegar o diamante. É muito pequeno. O tamanho está errado. Como o assunto era importante, a alta executiva foi diretamente à joalheria. O funcionário da joalheria é meu amigo, e o diamante realmente foi encomendado por Zhao Yin. Eu não inventei nada nessa história. Eu apenas dei um empurrãozinho. O funcionário franziu a testa. Impossível. Eu mesmo inseri os dados. Espere um pouco. Ao dizer isso, o funcionário parecia ter algo a esconder. Eu joguei lenha na fogueira. O que foi? Essa é realmente a namorada do Sr. Zhao. Ela está viajando a negócios na África e não poderá vir buscar o anel tão cedo. A alta executiva olhou fixamente. Namorada. Ela ficou surpresa. O que está acontecendo? O funcionário hesitou. Quem veio encomendar o anel de diamante com o Sr. Zhao foi outra mulher. Assim que a bomba explodiu, a alta executiva ficou pálida. Será que foi entregue errado? Senhora, por favor, verifique o número de telefone. Este é o número de contato de emergência que o Sr. Zhao deixou. Ele disse que se algo acontecesse, era para ligar para esta senhora. Olhando para o número no tablet, a alta executiva ficou furiosa. Justamente nesse momento, o telefone da alta executiva tocou. Era Zhao Yin ligando. Querida, remarquei o voo para amanhã de manhã. Já estou no andar de baixo da empresa. Surpresa? Eu e Reten trocamos olhares. Achamos que não veríamos o show, mas, inesperadamente, o timing foi perfeito. Afinal, a alta executiva estava acostumada a grandes cenas e manteve uma boa postura. Seu sorriso era profissional, mas falso. Se eu não tivesse visto suas unhas cravadas na palma da mão, teria pensado que ela não se importava. Ela pediu para Zhao Yin ir direto ao shopping e, sentada no sofá, começou a questioná-lo calmamente. Quem encomendou o anel de diamante de casal com você? Zhao Yin ficou nervoso, mas ainda sorriu sarcasticamente. Que diamante, querida? Você está enganada? No momento em que viu Zhao Yin, o funcionário o reconheceu. Senhor Zhao, nosso diamante só pode ser encomendado uma vez na vida. É preciso apresentar o RG no dia da encomenda. Com a mentira descobertas, Zhao Yin mudou de rosto imediatamente e exibiu um sorriso bajulador. Tudo bem, eu queria preparar uma surpresa para minha namorada, mas acabou sendo descoberto antes da hora. A alta executiva olhou para ele friamente enquanto ele fingia. Que pena, não é do meu tamanho. O funcionário também negou veementemente. Agora mesmo, essa senhora experimentou e o diamante estava pequeno. Ela continuou teimando. Eu posso ter errado os dados, não posso? Tudo bem, eu pago de novo. E faço outro para minha namorada. O funcionário disse sem expressão. Senhor. Foi o senhor que trouxe outra senhora para medir o tamanho. A cada vez que ele não conseguia refutar, o rosto da alta executiva ficava mais feio. Vendo que não havia como se defender, Zhao Yin se ajoelhou imediatamente. Querida, não é isso, não é assim. Me deixe explicar. Asterisco para, asterisco primeiro tapa foi desferido. No belo rosto de Zhao Yin. Você está usando meu dinheiro para sustentar sua amante, hein? Não. Asterisco para, asterisco segundo tapa veio em seguida. Você acha que um número de telefone é o suficiente para eu descobrir toda a história? Não é isso. Eu só queria te fazer uma surpresa. Asterisco para, asterisco terceiro tapa acertou. Zhao Yin,
deixando-o tonto. A alta executiva esfregou a mão avermelhada e disse friamente: Como você me prometeu da última vez? Da última vez, eu te deixei encarregado de um projeto e você jurou que não haveria problema. Mas alguém ganhou a licitação. Desta vez, durante a viagem de negócios, os clientes reclamaram constantemente. Foi um desastre. Seu currículo é todo falso, Zhao Yin. O que eu mais odeio na vida são pessoas inúteis que se fazem de importantes. Dito isso, a alta executiva, calçando seus saltos altos, pegou sua bolsa Hermes de 6 dígitos e saiu sem piedade. O rosto de Zhao Yin estava pálido como o de um morto. A angústia excruciante não tinha de ser descarregada e, no final, ele a descarregou com força no balcão de vidro da joalheria. Asterisco boom, asterisco. Chamou a atenção dos seguranças que faziam a ronda. Pílulas anticoncepcionais não eram suficientes para aliviar sua raiva. Ela delicadamente pegou em seus braços. Esforçando-se para levantar o banco e continuar a quebrar tudo, o segurança entrou em pânico e correu para cima dela, prendendo-a no chão. Zhao Enji gritava e se debatia, com os olhos vazios e murmurando. Acabou, tudo acabou. Catástrofe. Depois que Zhao Enji foi marginalizada, a alta executiva começou a ouvir rumores de assédio sexual no local de trabalho e de encontros com várias pessoas ao mesmo tempo. Quão gloriosa ela era quando chegou de paraquedas, quão miserável ela estava quando foi demitida. A alta executiva ainda disse na indústria: Quem ousar contratá-la estará se metendo comigo. Depois que Zhao Enji foi demitida, ela realmente teve a audácia de me pedir dinheiro emprestado. Eu não fui nada gentil e apresentei a ela algumas plataformas de empréstimo online. Também havia empréstimos com fotos íntimas. Não muito tempo depois, o monitor da turma me disse em particular que ela estava frequentemente usando a bandeira de projetos de investimento recentemente, pegando dinheiro emprestado de colegas de classe, pedindo-me para ficar atento. Fingi estar surpreso. O monitor da turma imediatamente disse que Zhao Enji estava atrasada no pagamento de empréstimos, e várias vítimas já haviam começado a processá-la por fraude. Quanto a Liu Huiyan, ela era frequentemente incomodada e finalmente não suportou os boatos e renunciou. Seu salário aumentou várias vezes ao longo dos anos. Seus gastos ficaram cada vez maiores, comprando falsificações por 1.000, produtos não luxuosos por 4 ou 5 mil, comprando bolsas por 10 ou 20 mil, e roupas e sapatos eram ainda mais incontáveis. Ocasionalmente, ela estouraria 2 cartões de crédito. Antes, embora ela não tivesse restrições, eu estava por trás dela, fazendo o possível dentro das minhas possibilidades, e toda a família ainda conseguia funcionar normalmente. Mas depois que ela renunciou, não havia planejamento para as despesas domésticas e as economias foram gastas sem moderação. Logo ela estava preocupada com a subsistência. Ao contrário da miséria deles, eu estava subindo cada vez mais alto. E consegui solicitar uma patente com sucesso. A empresa me deu diretamente ações e uma casa. Minha carteira estava ficando cada vez mais cheia. Troquei meu relógio de pulso, troquei meu celular e também consegui um closet exclusivo. Antes, eu não tinha muito dinheiro, e os únicos 1.000 e poucos que eu tinha eram todos gastos. Na família de Liu, sem poupar um centavo para mim. Agora estou começando a mudar minha mentalidade. Não posso me maltratar. Mereço o melhor deste mundo. Um dia, quando eu estava passeando com meu cachorro, encontrei Liu Huiyan parada em frente a uma barraca de rua. Ela sempre desprezou essas coisas. Liu Huiyan olhou para mim de longe. Sua voz estava um pouco distorcida. Li Seng. Caminhei generosamente. Comprei uma salsicha assada e a dei para o meu cachorro. O cachorro alegremente se jogou em cima de mim, abanando o rabo e batendo os pés alegremente. Veja, mesmo um cachorro sabe abanar o rabo em agradecimento quando recebe um favor. Por que as pessoas são tão teimosas em fingir que não estão derrotadas? Ela caminhou até mim e hesitou por um momento antes de dizer: Você está certo. No começo, eu estava pensando em reatar com Zhao Enji. Naquela época, eu era muito ingênua e muito jovem. Ainda tenho fantasias sobre a obsessão da juventude. Sempre me lembrarei dela quando eu estava sendo intimidada, aparecendo como uma heroína para me salvar. Lembro-me de como ela me perseguiu de forma espetacular na universidade. Lembro-me da emoção quando ela se declarou para mim em público. Então, assim que ela voltou, eu estava ansiosa para encontrar a novidade daquele ano. Ela de repente me disse essas coisas, o que me fez sentir muito irreal. Olhei para a mão dela segurando meu pulso com força, sem entender por que ela estava me dizendo isso. Ela disse com a voz embargada:
Sinto muito pelas coisas estúpidas que fiz pelas suas costas naquela época. Eu realmente não sou gente. Depois que você foi embora, nossa casa virou uma bagunça. Nunca mais houve sopa quente, e ninguém me lembrava de quando eu deveria tomar meus remédios. Tudo está uma bagunça. Lee Seng, toda noite depois que você foi embora, eu acordava assustada. Eu sempre espero que isso seja apenas um pesadelo, e que você ainda esteja deitado ao meu lado, me acompanhando e me encorajando. Eu estava errada, disse ela, com um sorriso amargo. Finalmente, as lágrimas caíram. Lee Seng, vamos não nos divorciar, ok? Ela disse essa frase de forma extremamente humilde, quase implorando, tenho medo de perder você. À noite, a fumaça e o fogo de artifício desgastaram seu belo contorno, e a luz amarela quente da rua deu ao seu cabelo comprido uma camada de brilho dourado. Essa cena é como quando ela desceu como uma deusa na minha frente. E então me levou para casa. Mas ela ainda está presa no passado, enquanto eu já segui em frente. Peguei o cachorro no colo, respirei fundo e disse, quando você pegou meus desenhos para agradar Zhao Enji, você pensou que me perderia? Você correu atrás de Zhao Enji. Quando estava reatando com ela, você pensou que me perderia. Quando você zombou das minhas cicatrizes, você pensou que me perderia? Diante das repetidas perguntas, Liu Huyan ficou sem palavras. Na verdade, você não tem medo de me perder, você só precisa de um trouxa que te deixe fazer o que quiser. Depois que terminei de falar, saí resolutamente de perto dela. Ela era como uma pessoa se afogando com os tornozelos presos por algas marinhas. Sem fôlego, com uma expressão de culpa e remorso. Mas você se importou comigo? Eu estava prestes a ser levado à falência pelas pessoas que me perseguiam por causa de empréstimos online. Ótimo! Isso tem a ver comigo. Não aguento mais. A voz dela estava embargada pelo choro. Então você me odeia tanto assim? HMPH, força que manipula meus sentimentos. Força que faz meus esforços de coração irem por água abaixo. Força que me deixa todo machucado. Por que não odiaria? Se perdoar fosse tão simples, eu deveria comprar uma passagem para Roma, para o aeroporto de Da Vinci, e ir à Basílica de São Pedro. Ver a obra-prima de Michelangelo, a escultura de Maria segurando Jesus. E então eu derrubaria a Virgem Maria. Subiria e abraçaria Jesus. Clima calmo, te liguei inúmeras vezes e você sempre recusou. Nos vemos no tribunal, então. Imitei o tom dela, com indiferença. Não seja patético. Como um emplastro grudento. Liu Huyan estava quase em colapso, caminhando na brisa livre da noite. De repente, entendi as palavras duras que ela me dirigia antes. Na verdade, essas palavras dolorosas podem ser ditas com muita facilidade, especialmente quando não se ama mais a outra pessoa. Fora do trabalho, tenho muito tempo livre. Divido meu tempo entre sono, livros e exercícios. Divido entre flores, pássaros, árvores, montanhas, lagos e oceanos, em vez de desperdiçá-lo em um amor profundo, mas que acaba sendo mais doloroso. A mãe de Liu Huyan me ligou algumas vezes, aflita. Xiao Li, por favor, por sua mãe, te imploro. Não é que ela não esteja bebendo. Ficar bêbada todas as noites não é solução. Ela costumava te ouvir mais. Você pode tentar convencê-la, por favor? Ela já não ousava mais me criticar, apenas implorava humildemente. O que você quiser, nossa família te dá. Podemos conversar sobre compensação, ou vocês podem trocar de papéis. Que tal ela cuidar de você? Ah, este mundo é tão realista. Quando você se oferece para bancar tudo, eles pensam que você é barato. Mas quando você os trata com frieza, eles percebem que não podem te abalar nem um pouco. Então começam a se arrepender. Só não sei se o álcool consegue desenterrar as memórias que Liu Huyan ignorou. Por exemplo, quando ela foi espancada e machucada, ela viu Zhao Enji encenando um resgate heróico. Mas ela ignorou quando eu cuidei de seus ferimentos, a levei para o hospital no meio da noite, ajoelhei no chão e implorei ao médico para conseguir uma consulta extra. Por exemplo, quando Zhao Enji se declarou publicamente para ela, ela viu a juventude agitada de um jovem brilhando intensamente. Mas ela ignorou quando eu paguei o preço por seu desgosto. Acompanhei-a para beber, ajudei-a a voltar aos trilhos. Naquela noite, marquei um jantar à luz de velas com alegria no coração. Também enviei o endereço para ela com antecedência. Eu apareci na vida de Liu Huyan primeiro e a cobri inúmeras vezes depois. Ela só viu os fogos de artifício que brilharam por um momento no processo, um estrondo. As cinzas caíram por toda a parte. Eu estava limpando a bagunça atrás dela com uma vassoura, mas ela não conseguia esquecer aquele brilho deslumbrante. Esquece,
Tanto faz. Desliguei o telefone e comecei a conversar com o advogado sobre o divórcio. Meu amigo advogado expressou simpatia pela minha situação. Advogo em casos de divórcio há muitos anos e já vi muitos casais estranhos. Raramente se separam de forma tão resoluta. A maioria engole a seco. Por quê? Eu perguntei. Meu amigo advogado ajustou seus óculos sem aro. Porque, independentemente de seus sentimentos serem bons ou ruins, pelo menos eles se adaptaram um ao outro e ficaram entorpecidos. É como ser espremido por um objeto estranho, resultando em frutas e legumes com aparências estranhas. Mesmo que as frutas e legumes sejam deformados, eles estão perfeitamente presos ao objeto estranho. O custo da separação é muito alto. No mínimo, causa ferimentos graves. No máximo, resulta em morte ou ferimentos para um dos lados. Espero que essa experiência não te derrube tanto que você não consiga mais se levantar. Preparei uma grande mesa de comida deliciosa para mim mesmo. Tirei fotos e postei nas redes sociais. Como assim? Vou seguir em frente e dar as boas-vindas ao meu novo começo.